O que é o Spring Framework? Meu nome é Paulo Silveira. Meu nome é Alberto Souza. E a gente vai falar sobre esse framework que comeu o mercado inteiro de Java e que está em todo lugar. Alberto, quando eu ouço falar do Spring, eu sempre penso na parte web, não é? Então, muito tempo atrás, eu acho que o Spring tem 18 anos, eles usavam com aquele foco de, olha, não é complicado desenvolver na web, fazer um monte de coisa com HTTP. Então tá aqui, você tem o tal do Spring, que acabou virando o Spring MVC. Mas, pelo que eu entendo hoje, esse ecossistema é muito maior e o Spring é usado em muitos outros lugares. Então, onde que ele aparece e como que tá essa situação na web? Ele é muito usado em aplicações web mesmo hoje em dia, né? O Spring, como você falou, né? Quando ele veio para o mercado, a ideia era supostamente facilitar uma coisa que era difícil com o tal do Java. O início dele não era fácil também, né? Se você for pegar aplicações super antigas com ele, Spring 2 e tudo mais, eram configurações gigantes. E ele foi percorrendo a estrada, né? E aí teve um certo momento, né? Que ali que ele já era conhecido, mas a explosão total dele, que ele ficou mega utilizado, virou padrão para tudo que é aplicação Java, né? Pouco importa, na verdade, se é uma aplicação desktop, se é um batch ou se é uma aplicação web, é quando eles lançaram o Spring Boot. O Spring Boot facilitou muito as configurações e hoje ele virou o padrão para todo mundo que ainda continua desenvolvendo em Java, que quer buscar desenvolver qualquer tipo de aplicação, né? Óbvio que hoje em dia muitas empresas optam por começar com APIs distribuídas, né? Microserviços, qualquer arquitetura distribuída que seja, mas pouco importa se é um processo ou multiprocesso, o Spring Boot virou padrão, facilita e aí realmente dá velocidade e qualidade para o desenvolvimento no dia a dia. Bem, então o Spring MVC é bem focado para o trabalho da web. Filtra, valida, invalida, faz para o banco de dados, injeta isso, injeta aquilo, que são aquelas tarefas que a gente faz repetidamente na aplicação web. E o Spring também, você falou, né? Começou naquela época que tinha que configurar muita coisa, foi complicado, e ele se inspirou muito no Rails, que trouxe aquele negócio de convenção em vez de configuração, diminuiu o tamanho dos arquivos de configuração por anotação ou simplesmente automático. E o que é o Spring Boot? Onde que ele entra? O que ele faz exatamente? Tá bom, boa pergunta. Acho que eu vou voltar então só 2 segundos, que é o Rails influenciou todo o ecossistema de frameworks de todas as linguagens, né? Todo mundo passou por isso, né? Ele trouxe muita facilidade. Eu mexi muito com Ruby e Rails, né? E até eu senti na pele do tipo, meu Deus, é muito fácil fazer, é muito rápido, fácil e eu consigo entregar as coisas que eu preciso. Então, só voltando em relação ao Spring, então você queria usar o Spring MVC, por exemplo, você precisava colocar, né, baixar, né, declarar as dependências do jar, módulo de injeção de dependências do Spring, aí você precisava declarar as dependências do módulo do Spring MVC, e aí o Spring MVC tinha o Spring Validator, que você tinha para você fazer as validações dos dados que entravam pelos formulários ou algo do gênero, e aí você tinha que configurar a camada de visualização, né, vou usar JSP, vou usar Velocity, ou vou usar TimeLeaf ou algo do gênero. Tudo isso era uma configuração diferente, por mais que fosse configuração programática, você acabava com classes grandes e difíceis de serem lidas, né? Você tinha que ser meio que um especialista ali, né, para entender o que estava acontecendo. O que é que o Spring Boot entra e facilita? Ele tem o que a galera chama de autoconfiguração. Então eles têm dependências que você declara no seu, se você está usando Maven, por exemplo, né, que você declara no seu POM ali, né? Você fala assim, eu quero usar um starter, né, que é uma terminologia que a galera usa no Spring Boot, que é quero usar um starter para web. É uma dependência que você declara no seu arquivo, já está pré-configurado com todas as dependências necessárias para você começar uma aplicação web. Então isso facilita demais. Ele é super opinionado, né? Então ele fala assim, olha, eu vou te dar pronto um Tomcat Embedded de versão X, você vai começar usando o TimeLeaf como a sua camada de visualização, eu já vou configurar aqui a porta que você vai subir default do Tomcat, é essa daqui, você declara uma classe, declara um método main e escreve uma linha de código. Spring Boot, por exemplo, é springboot.init, ele sobe um Tomcat, você não precisa nem configurar um Tomcat na sua IDE, ele sobe um Tomcat através de um main que você declara, subiu na porta 8080, por exemplo, você já está acessando e dali você começa a desenvolver. Então ele facilitou muito a configuração. Então, por exemplo, você vai querer usar qualquer banco de dados. Você quer, por exemplo, usar um banco de dados chave-valor como se fosse como o Redis, por exemplo, para fazer um cache qualquer, né? Você declarou a dependência do Redis no POM, ele já se auto-configura e você já consegue acessar rapidinho. Você quer usar o Spring Security, você bota o starter do Spring Security e automaticamente você tem uma configuração padrão de autenticação e autorização para você
poder proteger os seus endereços e começar a programar sobre isso. Então ele facilitou muito o bootstrap do projeto, né? O start do projeto, as configurações ficaram muito mais fáceis e aí você só vai colocando o que você precisa para implementar o seu projeto. Isso do Spring Boot, você está batendo muito nas dependências e olha, ele vai usar isso, então configura, já vai estar pronto para ligar. Mas ele também cria aqueles arquivinhos básicos. Já que você vai criar um site, tá aqui o seu HTML principal, tá aqui o seu HTML das suas subpáginas, tem esses tais de starters para, olha, eu quero fazer um cadastrinho que vai ter nome, endereço, telefone, ele já me dá uma página HTML ou algo quase assim? Não, o foco dele é literalmente configuração, né? Então não é o scaffold. Exato, isso que eu ia falar. Ele não faz um scaffold para você. O Spring, né, como a stack é gigante do Spring, tem vários projetos. Então, por exemplo, que algumas pessoas tentam utilizar o Spring Hook, que aí ele tenta facilitar para você geração de código efetivamente. Mas é outra coisa. É outra coisa. O Spring Boot, ele entra na facilitação das configurações. E muitas configurações não são fáceis de fazer, né? Mas só para não parecer que o Spring Boot é a única coisa que mudou o jogo, tem alguns projetos, dá para expandir um pouco aqui, né? Por exemplo, todo projeto que a gente usa, né, pouco importa a linguagem, mas puxando pro Java, você vai criar uma classe sua para acessar os dados, não sei o que, o tal do DAO. O Spring tem um projeto que é o Spring Data qualquer coisa, né? Então você tem o Spring Data JPA. Então você consegue criar repositórios DAOs, né, que comunicam via JPA, né, com a implementação que você decidir. A default é o Hibernate. Então fica muito fácil você criar DAOs que implementam as operações do CRUD ou outras buscas. Então pouco importa se a busca é fácil ou difícil, então facilita demais. O Spring MVC, ele também está no estado, né, para desenvolver aplicações web, que facilita muito, né, porque ele já vem com tudo que você precisa. Então se você quer validar, ele é integrado com a JSP, que já tem as tags, que você bota as tags do formulário, já é integrado com validação. Se o dado não foi correto, você já mostra a mensagem, você já exibe no pattern que você quer. Não sei se você tem uma data, quer exibir no pattern X, Y, Z. Então tudo dentro do Spring, né, já foi muito bem pensado. São muitos anos que a galera desenvolve e eles desenvolvem pensando literalmente nas aplicações do dia a dia. Então a stack dele inteira evoluiu para o nível de facilidade que você hoje em dia perde muito pouco tempo fazendo algo que não é literalmente o código que você precisa para desenvolver. Então aí entra Spring Security, Spring Data JPA, Spring Security para segurança, super completo, Spring Data XXX, né? Tô falando do JPA porque é o mais comum aí, né? Spring Data JPA para facilitar o acesso aos dados, então já fica tudo facinho para você. O Spring MVC para você conseguir receber os dados que vem do seu front ali, né? Pouco importa se tá renderizando no servidor ou no cliente separado. Aí o Spring Boot entrou para configurar tudo. Então ele te fornece uma stack que é super competitiva, até com linguagens hoje em dia de script, como Python, Ruby e por aí vai. Fica aí, aqui a gente tem bastante links pro Spring, pro blog do Alberto, pros cursos da Alura. Você vai ser atropelado alguma hora pelo Spring se você trabalha com Java. E se você gosta desse mundo do Java, Java EE, com ou sem Spring, mas especialmente com Spring, é certamente na Alura que você vai encontrar quase uma centena de cursos de Java. E a gente tem muita coisa de sistema web, de grandes sistemas, frameworks e APIs. Então, aproveite e se matricule hoje com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/hipsterstube. Que em aplicações web o Spring é inevitável. As que nem Thanos fala no Vingador. Thanos fala I am inevitable. Ah, tá. É boa essa piada porque ela é ruim e ele encaixa bem.